Falando de Vasco, joga na quarta-feira contra o Palmeiras em São Paulo, jogo duro, claro. Só que o Vasco tá embalado, hein? Já são 7 jogos sem perder, sob o comando do Fernando Diniz, 4 seguidos no Brasileirão. Vasco agora é o 11º, até ontem estava lá embaixo na tabela. Sábado venceu o vice-líder Cruzeiro, bora ver os gols. Venceu com autoridade, tá? Paulo Henrique cruzando, de canhota, Ryan, teve grande fase o garoto Ryan, 1-0 Vasco. Aí depois um lançamento, a bola parecia difícil para o Paulo Henrique, mas o Kaique Bruno não pegou, o Matheus Henrique também não. E aí o Paulo Henrique fez, Vasco 2, Cruzeiro 0. E cadê a alegria dele? Ai, meu Deus, eu não queria estar sentindo isso por você, mas você tá me irritando ultimamente. Só o risinho do Veneno irritava. O Vasco é isso, o gigante incomoda, Fernanda. O gigante tem incomodado, e tem incomodado muita gente, hein? Tem incomodado muita gente. Quer falar do Vasco? O único torcedor que não pode ficar feliz é o do Vasco. O Vasco ganha, não pode, tem que segurar. O Vasco sobe na tabela, não pode, tem que segurar. O Coutinho joga muito, o Paulo Henrique joga muito, não pode falar. O Rael é o melhor sub-20 do Brasil, não pode falar. Não pode. Não pode? Não pode. O torcedor do Vasco, ele tem que botar uma mordaça. Ele não pode ser feliz. Por quê, Pedrosa? A galera não gosta, a galera não deixa. Entendeu? Não, você sabe que eu fico feliz com a sua felicidade. Galera não gosta. Mas você tá muito implicante comigo. Não, eu não tô numa fase legal. Olha só. Meu time tá com um negócio lá com dificuldade. E você fica me zoando. Se você falar que falta de aviso aconteceu aqui nesse programa, não foi. Fala Falta de aviso não foi, Venê. Quanto foi o jogo do Cruzeiro? Fala aí pro pessoal que não viu. Acho melhor a gente continuar avisando. E quem avisa é o quê? Amigo é. Você também. Toma! Fala aí, garoto do Vasco. Quanto foi o jogo? 2-0. Pra quem? Vasco da Gama. Poderia Aonde? ter sido 4. São Januário. São Januário. Muito bem. Coutinho. Você só errou em uma, cara. E o quê? Não é Vasco da Gama, é gigante, cara. Gigante. É isso. Gostou do jogo, Pedrosa? Foi sábado, né? Muito, excelente jogo. Olha que maravilha. Ele não tá conseguindo nem ser skin comentarista. É que é raro, Fernanda. Fernanda, é raro. É raro, cara. É raro porque... Agora eu tava brincando aqui, mas falando sério. Faz muito tempo que a gente não vê o Vasco conseguindo encontrar uma consistência a ponto de conseguir competir contra esses bons adversários. Se a gente for pegar aí os últimos jogos do Vasco, o Vasco eliminou o Botafogo, time de G6. O Vasco venceu o Bahia, time de G6. O Vasco empatou com o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, e é um resultado positivo pro Vasco. Sim. O Vasco conseguiu vencer o Cruzeiro, time de G6. Então, o que a gente quer dizer aqui é que o momento mais difícil da temporada pro Vasco da Gama foi justamente o momento em que o Vasco encontrou o seu melhor. É verdade. Nos últimos 9 pontos disputados contra essas equipes que eu disse aqui, além do grande confronto pela Copa do Brasil, o Vasco fez 7. 7 pontos em 9 contra Cruzeiro, Bahia e Flamengo. E agora vai ter o Palmeiras na quarta-feira, que vai ser muito difícil. Muito mais difícil até do que foram os últimos jogos, porque o Palmeiras está pressionado por ter perdido contra o Bahia e porque o Vasco vai sem o Barros. O Barros, para mim, é uma peça central dessa equipe. Então o Vasco perde um jogador que talvez seja tão importante quanto o Felipe Coutinho é para esse time hoje. O Barros, ele é o centro, ele é o cara do equilíbrio desse time. E o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, mas pelo menos o que fica de positivo é que mesmo se perder, eu espero que não perca, você já conseguiu construir uma gordura numa sequência dificílima. Então o Vasco agora, como eu falei aqui na semana passada, esquece zona do rebaixamento, não tem que mais pensar nisso. Agora, com 8 pontos na frente, aí que não tem que pensar mesmo, tem que olhar para cima. O torcedor vascaíno, ele tem que parar também de ter o receio, que é totalmente normal, mas parar de ter o receio de, toda hora... Esquece isso, olhar para cima, olhar como time grande, porque o Vasco é time grande. O Vasco é time grande e tá jogando futebol. O Vasco é o 5º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, sem contar o jogo do Bahia. O Vasco tem o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Passou o Palmeiras, que tá lá na segunda colocação. Então, cara, são muitos elementos, como o Felipe Coutinho craque, como o Paulo Henrique jogando bola demais, Alô Ancelotti, como o Robert Renan e Carlos Cuesta, o Barros, são elementos positivos para o torcedor vascaíno olhar e ter uma perspectiva do seguinte: melhorou e que isso continue. Beber água. Vale não, o beber elogio. água. Foi mal. Vale o elogio pra diretoria pelas contratações. Também. A segunda O time janela melhorou é por importante. causa das contratações. Muito importante. Melhores momentos do Vascão, rapaz. Vascão, ó. Tá aí, ó. Ah, porque o Cruzeiro não sei o quê, bigode, não sei o que lá. Cadê? O Cruzeiro não perdia fora de casa há 5 meses. E o Vasco foi e cometeu o crime. Mais um bom jogo desse Vasco do Fernando Diniz, que agora está conseguindo aliar, jogar bem e ter o resultado, que não vinha acontecendo lá atrás. E a gente precisa citar, eu acho que 2 jogadores especificamente, os dois, quem fez os gols, porque o Ryan
cada vez mais ele tá mostrando pra gente a capacidade que ele tem, o quanto esse garoto ainda pode evoluir. E o Paulo Henrique, esse menino, ele é muito forte fisicamente. Eu fico chocado com isso. É impressionante. Ele chuta de direita, chuta de esquerda, ele leva pra dentro da área, ele vai pra linha de fundo, ele volta marcando, correndo. Esse cara é uma coisa de maluco. E a vitória do Vasco, claro que a gente brinca aqui que ajudou o Flamengo, mas acima de ajudar o Flamengo, ajudou o próprio Vasco, que se afastou um pouquinho mais, agora tem uma missão duríssima, enfrentar o Palmeiras em São Paulo, a gente sabe que isso não é fácil. Né? Quarta-feira. E o Vasco vem numa sequência de empate com o Flamengo, vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Cruzeiro e agora tem o Palmeiras. São 4 adversários que estão no G4. E que vão tirar ponto de muita gente. Absolutamente. Então, se o Vasco conseguir voltar de São Paulo, pelo menos com empate, eu acho que já está muito bom mesmo. Fernandão, o importante agora vamos citar o Tite aqui, né? Consistência. É o Vasco seguir nessa atuada. Porque se o Vasco tem time para jogar bem contra o Flamengo, para ganhar do Cruzeiro com propriedade, para ganhar do Bahia, tudo bem, Palmeiras lá é muito difícil, mas na sequência dá para o Vasco continuar pontuando e sair dessa zona, né? Perfeito, GV. E continuando o que você disse, falando de Tite, o Vasco está encontrando uma coisa chamada o quê? Equilíbrio, GV. Por quê? Porque com a entrada de Cuesta e Robert Renan e a chegada de Hugo Moura para frente, para o centro da área, o retorno do Cauã Barros, o Vasco é um time muito bem estruturado no centro do campo, que era um lugar onde o Vasco tomava muitos gols, né, ali na cabeça da área. A chegada do meio-campo adversário causava muita dificuldade para o Vasco, que tomava muitos gols por ali. O Vasco era um time muito bem estruturado. O Robert Renan, não é à toa que o Diniz sempre quis trabalhar com ele, é um jogador que ele dá muita sustentação para a criação das jogadas do jeito que o Vasco gosta de fazer. Ele tem muita qualidade para construir, é óbvio. Falei até para o Vascaíno isso ontem na academia, uma hora ele pode até errar. E aí, ele tem muita sustentação para você construir o jogo. Precisamos falar de um outro jogador ali chamado Puma Rodrigues. É verdade. Tá melhor na esquerda que na direita. A fila do perdão tá enorme. Muito equilíbrio pro Vasco jogando por ali. E ele dá ao Vasco o que o Piton não consegue, até tenta fazer, mas não consegue. Não tô falando que tem que colocar um ou tirar outro. Que ele consegue ir pro fundo e fazer bons cruzamentos com a perna esquerda e ele finaliza muito bem por dentro. O Vasco ganha mais um finalizador no time quando for necessário. Agora, como o Paulo Henrique fez assim, o Puma consegue fazer pelo lado esquerdo também muito bem e o Vasco segue numa toada muito boa no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um exercíciozinho que o Thiago Carvalho também gosta? Bota a sequência do Vasco aí na tela, pra gente ver. Vambora. Olha lá, sequência do Vasco. Aqui os 3 que passaram, os próximos. Palmeiras fora, Vitória em casa e o Fortaleza que tá mal fora de casa 15 de outubro. Quantos pontos dos 9? Vamos lá, temos 1 minuto. Pra mim faz 4. Não, 5. Vou dar moral ao Vascão. Só não pode bater no Bahia, bater no Cruzeiro, bater no Palmeiras e tomar dos 2. Mas eu acho que faz 7. Eu acho que 4. Empate com o Leão, vitória do Vitória. E Palmeiras lá é muito difícil. Empatezinho. Não, o empate é o mundo ideal, mas assim... Eu acho que faz 7. Empata com o Palmeiras e bate nos 2. Então só Maria vai com as outras. Não, aqui vai empatar. Não, aí vai ganha bater. No meio, ganha o Vitória. Fortaleza tá respirando por aparelho. Em São Januário, o Vasco levou a melhor sobre o ainda vice-líder Cruzeiro. Com 7 minutos de bola rolando, Ryan de cabeça abriu o placar. No segundo tempo, o lançamento do campo de defesa, falha da defesa mineira, Paulo Henrique desarmou o Matheus Henrique e na sequência definiu 2-0 Vasco, 11º na tabela com 8 pontos de folga em relação ao Z4. Foi também a segunda vitória seguida do Cruz Maltino pela primeira vez nesse Brasileirão. A coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida.